Deus é Pai. Esta é uma frase muito comum usada em nossos dias, né? E já uma frase antiga, né? Onde as pessoas elas usam para então afirmar essa relação com Deus, né? Uma relação de filhos. Mas será que todo mundo indistintamente pode usar esta frase? Deus é Pai, ou Deus é o meu Pai. Será que Deus realmente é o Pai de todos? E neste estudo desta manhã de domingo, nós falaremos sobre a paternidade de Deus. O que a Bíblia ela ensina sobre isso? Nós costumamos ouvir algumas pessoas elas dizerem e fazerem acusações de que o Deus do Antigo Testamento ele é retratado como um Deus carrasco, um Deus violento, um Deus que não tem e não demonstra carinho e amor pelo seu povo. E costumam então fazer essa comparação com o Novo Testamento, dizer que o Novo Testamento já apresenta a figura de Deus como um pai amoroso, como um paizão que cuida do seu povo. Mas será que essa comparação ela é realmente válida, ela é correta? Nós vamos ver isso a partir deste momento. E a primeira afirmação que eu faço é que Deus ele é o pai do seu povo e ele demonstra ser o pai do seu povo desde o Antigo Testamento. Então não é correto dizer que Deus ele não é retratado no Antigo Testamento como pai. Embora, é claro que essa expressão ela ocorra em relação ao Novo Testamento menos vezes, né? Poucas vezes, né? Somente 14 vezes no Antigo Testamento. No entanto, a paternidade de Deus sobre Israel ela encontra o seu fundamento num ato histórico de salvação, a saber, o êxodo do Egito. Foi justamente nesta ação de Deus que ele demonstrou o seu amor paterno para o seu filho. Deixe-me ler para você Êxodo capítulo 4, do verso 22 ao verso de número 23, e lá diz assim, Êxodo 4, verso de número 21, 22 e 23. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Verso 22. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. E é assim então que Deus ele estabelece essa relação de pai para com filho desde o seu povo Israel. Mas no Novo Testamento esta abordagem de Deus como pai, ela é mais extensa. Por exemplo, em todas as epístolas do apóstolo Paulo é retratada então essa figura de Deus como o pai. O apóstolo Paulo ele cita então a figura de Deus como pai desde a sua primeira epístola no Novo Testamento. Em todas as suas epístolas, a paternidade de Deus é entendida como um ato intenso do amor de Deus para com os homens que se encontram ou que se encontravam e ainda se encontram muitos no estado de depravação total. Assim, meus irmãos, os homens são filhos de Deus, não simplesmente por nascimento natural, mas por um novo nascimento concedido por Deus, tornando estes homens, assim, os seus filhos adotivos. Inclusive, este é o tema recorrente do Novo Testamento. Nós somos filhos adotivos de Deus. E isso, claro, nos faz então perceber a ação graciosa de Deus nesta afirmação, essa afirmação que ela é
majoritariamente paulina, né? Deus é nosso Pai, nós somos os seus filhos adotivos. Vejam o que a confissão de fé, ela fala sobre a paternidade de Deus sobre o seu povo. No capítulo 12 da Confissão de Fé de Westminster, é dito: todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo, e por ele fazer participantes da graça da adoção. Também o breve catecismo, na sua pergunta 34, que pergunta assim: o que é adoção? E responde: adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Meus irmãos, a doutrina da filiação em Deus ou da adoção de Deus é um tema maravilhoso nas Escrituras. Deus como nosso Pai nos adotando é um dos atos mais gloriosos e mais belos que as Escrituras nos descrevem. E assim, a gente percebe que a Bíblia ela apresenta alguns aspectos dessa paternidade de Deus. Na verdade, vários aspectos, né? Eu queria citar aqui algumas. Por exemplo, a Bíblia ela fala de Deus como Pai glorioso, ou como um Pai santo, um Pai justo, um Pai perfeito, um Pai misericordioso, um Pai gracioso, um Pai fiel no cumprimento das suas promessas, um Pai que escolhe os seus filhos por adoção, seus filhos adotivos, um Pai incansável, um Pai onisciente e todo-poderoso, o Pai que envia o seu Filho para salvar o seu povo, um Pai também autoexistente e livre em seus atos, e um Pai que se revela através do seu próprio Filho. Essas são algumas dos aspectos da paternidade de Deus encontradas nas Escrituras, em especial no Novo Testamento. E a Bíblia fala de muitos outros aspectos da paternidade de Deus. Mas a paternidade de Deus, ela também envolve, consequentemente, a ideia de filhos. Nós somos os filhos de Deus. E nesse sentido, meus irmãos, a Bíblia, em nenhum texto bíblico, afirma a ideia de uma paternidade universal de Deus. Respondendo à pergunta inicial desta mensagem, né? As pessoas indistintamente podem atribuir para si mesmos a filiação em Deus. Será que todo mundo pode dizer que é filho de Deus? E a Bíblia, ela nos responde, diz que não. A humanidade, ela embora tenha sido criada por Deus, em um certo sentido, Deus ele é o Pai de todos por ter criado todos, né? Mas depois do pecado, então, o ser humano se rebelou contra Deus, de maneira que o Senhor, ele torna filhos dele por adoção aqueles a quem ele salva, regenerando-os pelo Espírito Santo e com base no sacrifício de Jesus. Eu queria que a gente prestasse muita atenção sobre esta bênção da mensagem bíblica que nos garante a nossa filiação em Deus. Vamos ver, por exemplo, os critérios que a Bíblia ela relata para essa filiação em Deus. Como é possível alguém, um ser humano, se tornar filho adotivo de Deus? E pelo menos 3 coisas devem acontecer para que alguém possa se tornar filho adotivo do Senhor. Primeiro, ele precisa receber a Cristo, o Verbo de Deus, como seu Senhor e Salvador. Ele precisa ter fé em Jesus Cristo. E por último, ele precisa nascer de novo, como Jesus ele relatou a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. Receber a Cristo, ter fé em Jesus e nascer de novo. Esses são os critérios para uma filiação adotiva em Deus. Mas também há evidências práticas e pessoais intransferíveis para aqueles que são filhos de Deus ou se tornaram filhos
de Deus. E quais são essas evidências? As evidências é de que aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele então evidencia a sua filiação, a sua adoção por Deus, o qual nos ensina a orar como convém, conforme Romanos capítulo 8, versículo de número 15. Também, uma outra evidência é o testemunho interno do Espírito Santo de Deus, conforme o versículo 16 de Romanos 8. Também, a manifestação do fruto do Espírito é uma evidência desta filiação em Deus. Mas também, a obediência a Deus, a sua palavra, evidencia que somos seus filhos, bem como o exercício da disciplina em Deus. Há um texto em Hebreus que diz que Deus disciplina a quantos Ele ama por serem seus filhos. Uma das evidências de que Deus é o nosso Pai é quando Ele então nos exorta, nos disciplina, nos chama a atenção. E como um pai que tem comunhão com os seus filhos, uma das evidências então dessa filiação é a nossa comunhão com Deus como nosso Pai. Mas, como nós sabemos, todo privilégio vem seguido de responsabilidades. Ao mesmo tempo que a Bíblia ela retrata a bênção de sermos filhos de Deus e de Deus ter se tornado nosso Pai por adoção, ou Ele ter nos transformado em filhos por adoção, há também responsabilidades em torno disso. E essas responsabilidades, elas devem então nortear a conduta do Filho de Deus. Aquele que é filho de Deus, ele precisa viver como filho de Deus. Ele precisa usar esse nome com muita responsabilidade. É isso que o apóstolo Paulo nos chama a atenção. Ele nos chama a atenção para o fato de que ser filho de Deus nos dá então responsabilidades intransferíveis. Por exemplo, em Filipenses capítulo 1, versículo de número 27, o apóstolo Paulo diz lá assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei por modo digno do Evangelho de Cristo. Também, em Colossenses capítulo 1, versículo 10, a mesma ideia é posta por Paulo. A fim de viverdes, ele diz, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Também, em 1 Tessalonicenses capítulo de número 2, versículo 2, ele exorta, ele diz assim: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Assim, os filhos de Deus, eles são vocacionados a darem testemunho do poder de Deus em suas vidas, sendo desta forma um monumento vivo e histórico da graça de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele também indicou essa nossa responsabilidade diante da nossa filiação em Deus, quando em Mateus capítulo 5, no verso de número 14 e também no verso 16, quando ele diz assim: vós sois a luz do mundo. E aí, no verso 16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vejam que Jesus, ele nos ensina aqui, ele ao mesmo tempo que ele demonstra o privilégio de sermos sal da terra, luz do mundo, ele diz assim: então observem, vejam como essa luz ela está então resplandecendo, para que os homens vejam e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo usa essa mesma figura usada por Jesus aqui, quando em Filipenses capítulo 2, nos versos 14 e 15, ele diz: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Eu queria que os irmãos observassem algumas palavras que Paulo ele usa aqui neste texto de Filipenses capítulo 2. Paulo está dizendo que a nossa postura ela deve ser, em primeiro lugar, irrepreensível. Vejam
a ênfase que Paulo dá, então, a essa nossa postura. Irrepreensível significa sem defeito, inculpável, e descreve então aqui a postura do cristão no mundo. Ele deve estar acima de qualquer suspeita, ninguém tem que o acusar. Uma outra palavra que Paulo usa aqui é a palavra sincera. Ele disse: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, ou seja, puro, sem mistura. Esse é o significado da palavra sincero, sem mescla, não adulterada. E aqui a palavra ela é aplicada aqui no sentido figurado ao leite que não é misturado com água, e também a pureza do metal. Ela descreve o que o cristão deve ser em si: puro, sem dissimulação, sem segundas intenções. Mas também o apóstolo Paulo ele usa a expressão inculpáveis. A palavra inculpáveis aqui ela tem um sentido de sem mancha, imaculado, sem nódoa, inocente. É interessante porque essa palavra ela era usada para indicar os animais usados para o sacrifício. E esses animais, como nós sabemos, no Antigo Testamento, eles não podiam ter qualquer defeito. Vejam o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós temos que ser também, como filhos de Deus, inculpáveis neste mundo pervertido. Essa palavra já descreve então o que o cristão ele deve ser diante de Deus. A Bíblia, então, meus irmãos, nos diz que foi assim que Jesus Cristo se ofereceu vicariamente por nós, de maneira inculpável, sem mancha, imaculado, sem qualquer tipo de culpa. Assim, meus irmãos, o Cordeiro de Deus foi imolado por nós, em nosso favor, a fim de nos tornar sem mácula, sem ruga, sem impureza alguma, cumprindo assim parte do objetivo da nossa eleição eterna de Deus. Mas por último, nós sabemos que todo filho ele tem uma herança. Olha que coisa gloriosa. O Senhor, ele então nos garante uma herança como filhos dele, filhos adotivos dele. E essa herança, meus irmãos, ela é incalculável. Nós sabemos que uma das piores situações de uma família, principalmente quando a família ela é rica, é quando os pais morrem e os filhos têm que então dividir a herança. E quanto mais rica a família, mais briga, mais contendas há entre os filhos. Embora nós pertençamos a um Pai que é dono de tudo, que é o Criador dos céus e da terra, não há qualquer dificuldade então na divisão, digamos assim, dos bens ou das recompensas que nosso Pai nos concede. Até porque o verdadeiro herdeiro das coisas de Deus é o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Vejam o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 7. Ele diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Cristo é o herdeiro de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo pela graça. Agora, pensem bem numa coisa gloriosa aqui, meus irmãos. Nós antes não éramos povo, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, nós não éramos povo, éramos rebeldes, éramos inimigos de Deus. Tiago 4,4 diz que aqueles que não querem ser, que não são amigos de Deus, são inimigos de Deus. Aqueles que querem ser amigos do mundo, constituem-se inimigos de Deus. Assim éramos, inimigos de Deus. E Deus então, Ele vem como um Pai amoroso e nos resgata, tornando-nos seus filhos por adoção. E Ele então, meus irmãos, nos faz herdeiros ou co-herdeiros com Cristo de todas as riquezas dos céus diante de Deus. Assim, a igreja de Deus, que é constituída somente por seus filhos, tem a glória eterna como herança indestrutível, incomparável e por nós ainda imperceptível. Somente os filhos de Deus, meus irmãos, então participarão dessa presença gloriosa e eterna de Deus
nos céus. Sim, somente a igreja de Cristo, os filhos de Deus adotivos podem então desfrutar desta glória eterna com Cristo nos céus. Assim, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer da nossa grande responsabilidade como filhos de Deus nessa terra, de sermos irrepreensíveis, sem mancha, sem qualquer motivos de acusação contra nós, mas também dos altos privilégios que advém então dessa gloriosa mensagem e dessa boa notícia de que somos filhos adotivos do Senhor. E eu termino então com as palavras de João na sua primeira carta, no capítulo 3. Vejam a ênfase que João dá então a esta verdade gloriosa. Ele diz em 1 João capítulo 3, verso 1 e 2: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Ah, meus irmãos, diante de um mundo tão conturbado, tão cheio de incertezas, diante de um mundo com tanta crueldade, com pais abandonando os filhos, filhos indo contra os pais, nós nos lembramos da gloriosa paternidade de Deus e da nossa filiação como adotivos do Senhor. Que mensagem gloriosa para aquecer nosso coração, sabendo, meus irmãos, que Ele é o nosso Pai, Ele é o Pai dos órfãos, Ele é o marido das viúvas, é o que as Escrituras nos dizem. Ele é o nosso Pai, e por isso nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós somos de Deus, seus filhos e co-herdeiros com Cristo das glórias eternas dos céus. E eu concluo dizendo que Deus é Pai de todo o seu povo, escolhido por Ele mesmo para ser os seus filhos. A nossa filiação divina é uma questão da livre, soberana e gloriosa graça de Deus. A fé, ela vem como critério básico para a nossa filiação e é um dom de Deus, um dom da graça de Deus. E a paternidade de Deus, meus irmãos, ela envolve o seu cuidado proveniente para com o seu povo. A nossa filiação implica, por último, em nossa responsabilidade de viver de modo digno do nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Pai, e o Filho de Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Que esta bênção gloriosa da paternidade de Deus, da nossa filiação para com o Senhor, não só nos encha de esperança, como também nos encha de certeza, da certeza de que como Pai, Ele cuida de nós, e que como Pai, Ele não nos desampara, meus irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Talvez você já não tenha mais pai, um pai de sangue nessa terra. Talvez você tenha sido até abandonado pelo seu pai. A mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação, vem para nos dizer que Deus nos resgatou das trevas para nos transportar para o reino do Filho do seu amor e nos tornar seus filhos e co-herdeiros com Cristo da vida eterna. Glorifique o teu Pai, o nosso Senhor e o nosso Deus, o Pai eterno, Criador de todos nós. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem gloriosa. A mensagem do Evangelho que nos garante a nossa filiação diante do Senhor, nosso Pai. Muito obrigado a Deus pelo que o Senhor fez por nós. Mesmo sendo inimigos do Senhor, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou e nos tornou teus filhos, ó Deus, e nos deu, por graça e misericórdia, todos os direitos que como filhos nós temos diante de Ti, ó Deus, mas também nos deu responsabilidades, Pai. Por isso eu te peço, ó Deus, nos capacita para vivermos uma vida santa nessa terra, irrepreensível, uma vida sem mácula, ó Deus, uma vida imacessível, uma vida, ó Deus, que glorifique o Pai. Ó Deus, não nos deixe,
usarmos o nome de filhos do Senhor para envergonhar o Senhor, meu Pai. Tem misericórdia da tua igreja, nos ajuda, Senhor, a vivermos de maneira que agrade o Senhor em todo o tempo. É a nossa oração, ó Deus, agradecidos por cada filho teu, por cada povo teu, espalhado sobre a face da terra, e glorifique e exalte o teu nome pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus.